Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Teloscast. É, na verdade, uma continuação do último episódio, do qual eu falei do MicroAcquire, aquele marketplace de compra e venda de software, né? Sendo ele SaaS ou aplicativos mobile ou plugins de várias plataformas e assim por diante. E hoje, na continuação desse conteúdo, né, eu trouxe aqui algumas alternativas e eu vou fazer um comparativo entre elas. E novamente eu procurei aqui local, tá? Alguma ferramenta local nesse mesmo sentido e não achei exatamente igual. O que tem são as que eu falei no programa anterior e algumas outras, né? Mas basicamente hoje eu vou comparar as três ferramentas que são. A primeira é o MicroAcquire mesmo, vou falar como que é mais ou menos feita a venda lá, qual que é o tipo de empresa, de startup que está lá. Tem Bits for Digits, que é outra que tem um nicho um pouquinho diferente do MicroAcquire, né? E tem uma outra que é um pouquinho menor, né? Acho que seria a menor das três, chamada Microns, ou Microns, né? .io. Eu vou deixar os links deles todos aqui no descrição do programa, tá? E também vou deixar minhas redes sociais para quem quiser me seguir. Eu falo disso também lá principalmente no LinkedIn e no Twitter. Bom, vamos lá. Vou começar com a própria MicroAcquire, né? Que foi a que eu falei no último episódio. Vou fazer uma recapitulação aqui. MicroAcquire é um marketplace, né? Ele chama MicroAcquire, só que eles estão transformando o nome. Agora virou só acquire.com, né? E eles têm um marketplace de vendas e você vender e comprar software, né? SaaS, seja um software as a service, seja um plugin, por exemplo, tem plugins do Shopify lá. O que mais? Tem aplicativos mobile, né? E vários tipos de outros software, né? Tem gente que trabalha como uma agência, criou uma agência digital, né? Totalmente online, vai lá e vende também esse tipo de coisa. Mas vamos começar aqui. Bom, o Acquire.com, né? Como eu comentei no programa passado, tem essas oportunidades. Inclusive, recapitulando aqui, uma oportunidade que eu vi lá, alguém falando sobre isso, foi de comprar e revender, igual mais ou menos como é feito com casas. Compra uma casa deteriorada, que está velha, faz as reformas, gasta um dinheiro ali, né, nas reformas. Como estava deteriorada, você pagou um preço abaixo, né, e revende. Só que no MicroAcquire, pelo que pude perceber, né, talvez não funcione tão bem assim, pelo menos na maioria dos casos, tá? Devem ter casos ali que vai ser possível fazer isso. Você comprar uma que tá uma empresa que não consegue sair dali do baixa rentabilidade, né? E fazer uma cara nova e revender. Mas no geral, por que as empresas estão à venda ali, né? No geral é porque ou os donos têm múltiplos projetos, né? E não conseguem dar total atenção a eles, ou por conta disso mesmo, né? Porque ele chegou no momento que ele não consegue crescer mais do que aquilo. Eu vi vários exemplos desse. E aí, como que funciona? Lá você se cadastra ou como um vendedor ou como um comprador, né? Como vendedor, você só anuncia a sua empresa lá, ou o seu serviço, o software que você criou, você anuncia lá. E na venda, você geralmente é cobrado uma porcentagem dessa venda lá pelo marketplace. E aí, acho que é assim que eles ganham dinheiro. Eles têm outras formas de ganhar dinheiro também, pelo que eu pude entender. Eles têm experts que podem dar uma assessoria, né, para quem está vendendo, tanto para quem está vendendo como para quem está comprando. Então, eles têm uma assessoria bem forte lá, tem advocacia também por parte deles. Mas o que eu pude perceber assim, onde eles ganham dinheiro é realmente nesse fee, né, que é essa porcentagem em cima da venda. Só que tem uns lances assim, né, porque, por exemplo, você vai vender uma empresa, você tem três pacotes ali, né, o pacote de graça, né, que na verdade você não consegue vender, mas você consegue
pesquisar tudo ali dentro. E tem um pacote que você consegue acessar empresas e você pode dar lances, né, vamos dizer assim, em empresas até um certo nível, né? Então você paga $390 por ano, só que empresas até $250 mil, ou seja, empresas que tiveram uma receita $250 mil de um ano para cá ou do tempo total para cá. Aqui no Acquire é do tempo total, de um ano para cá, né? Pelo que eu pude perceber, assim. Não, desculpa. É o TTM, é o Total Time, alguma coisa assim, né? Que é do total do tempo que existe a empresa, ela teve uma receita de $250 mil. Então, até empresas que tiveram até $250 mil de receita na sua vida útil, você consegue dar lances ali nesse plano de $390 por ano. E tem o plano mais top lá, que é $780 por ano, e você pode ver todas as empresas e dar lance e comprar à vontade ali. Todas elas têm um FII. Um FII é uma porcentagem, né? De 2%, se eu não me engano. Não, desculpa. 4%. 4% lá que você paga para eles. E aí, de longe, assim, entre as três, eu já vou adiantar, a Acquire é a que tem mais empresas cadastradas e mais compradores cadastrados. E a próxima na sequência é a Bits for Digits, que ela tem uma forma de um negócio um pouco diferente, porque já são empresas já um pouco mais estáveis, né? Lá, enquanto no Acquire.com ou MicroAcquire tem empresas listadas lá que tá com preço aberto, né? Então talvez sejam empresas muito pequenas, né? Porque tá lá uma receita pequena, só que tá o valor que pede tá em aberto. E o menor valor assim que tem explicitado ali é de $1.000. Então, abaixo de $1.000, talvez só nessas empresas que não estão com o valor explicitado. Mas o menor preço que eu vi foi $1.000. Já no Bits for Digits, todas as empresas, apesar de ter vários preços assim, né, de quanto você pode, de quanto a empresa tá vendendo ela, né, tá vendendo aquele software, aquela startup, nenhuma empresa tem menos de $100 mil de TTM, ou seja, nenhuma empresa, se a empresa tem um mês, então ela teve que ter uma receita de $100 mil durante esse mês. Se ela tem 5 anos, então, se ela tem $100 mil ou mais de receita durante 5 anos, ela pode ser listada lá. Essa é a grande diferença assim, que eu vi entre os dois. E aí os preços, né? Os preços aqui do Bits for Digits tem um price também. Eles têm dois planos também, né? Um plano premium de $100 por ano, e obviamente é só para quem tá comprando, né? E para quem tá comprando e paga $100 por ano ali, para eles você só paga um FII de 2% se for fechar o negócio, né? Então você pagou $100 por ano e comprou uma empresa de $1.000, você vai pagar 2%, $20 para a Bits for Digits. Agora, só que se você comprou uma empresa de $1 milhão, você vai pagar $20 mil. E assim por diante. E tem um plano Pro, que você paga $1.000 por ano e é zero de FII. Então você pode vender, comprar o preço que for, você não paga nada. Pode comprar por 5 milhões lá uma empresa, você não vai pagar nada. Essa é a diferença que eu vi, tá? Dos planos deles lá. E assim, ela tem bem menos produtos listados, né? E geralmente são produtos mais que já estão mais tempo no mercado mesmo, já são mais maduros. Acho que até por isso que eles pedem $100 mil de receita de mínimo, né? Receita mínima, assim. E por consequência, né? Os produtos listados lá tem não são tantos, né? Mas os produtos listados lá tem uma
um valuation um pouco maior, né? Então eles estão pedindo, sei lá, $500 mil, $1 milhão, etc. No geral, entendeu? Enquanto na MicroAcquire tem de todos os preços ali até 3,5 milhões, acho que foi o mais alto que eu vi. E tudo isso em dólar. E por último das três, né, a Microns.io, que ela é a caçulinha que tem menos ofertas, pelo que eu consegui averiguar aqui, né? E as ofertas também são com valores abaixo ali, né? Ela é a mais diferente de todas porque as empresas listadas ali, né, as startups, o software listado ali, eles estão a partir de $300, 300 ou $400, algo em torno disso. Então tem um preço maior, né? Tem um valuation maior, menor, aliás, desculpa. Tem um valuation menor de empresas ali, então você precisa comprar empresas bem pequenininhas, né? Em compensação, no geral, o Microns.io tem as ofertas lá são menores também, né? Eu não achei nenhuma muito absurda, assim, acima de $100 mil. Todas bem pequenas, assim, 5 mil, $10 mil, nessa faixa. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas nessa faixa, assim, né? Assim, tem de $60 mil que eu achei, só que a maioria tá entre 10 e 15, entendeu? E algumas menores. Então, fazendo uma conta assim, meio de papel de pão, na média, ali $10 mil é o valuation das empresas ali que estão sendo apresentadas, no geral. Ela é a menor de todas. Ela também tem apesar de na página assim, inicial falar que é sem um FII, né, sem uma comissão, tem uma versão paga dele, né, uma versão premium, que você paga para você zerar esse FII, né, essa comissão, 0 comissão. E ele custa, só tem uma única versão, né, um plano premium que é de $300 anuais. E aí você pagando esses $300, você pode comprar qualquer empresa sem comissão nenhuma. Então, basicamente, é essa aqui, né, a diferença das três. Lembrando, a Microns.io tem menos tipos de software também, né? São poucos tipos. Tem um SaaS, listados assim, tem SaaS, tem aplicativos mobile, tem web app e tem e-commerce. Então são esses 4, enquanto nas outras tem um pouquinho mais, uma gama um pouco maior de tipos de software vendidos ali, né? Bom, beleza. E agora falando do Brasil, né? Porque eu propus trazer esse tema aqui, né? Por causa que eu fui pesquisar se tinha no Brasil alguma coisa parecida. E não achei. E realmente o que tem são aquelas empresas de captação em grupo, né? Crowdfunding, de startups. Eu conheço 2, eu acho que eu até tenho mais algumas anotadas aqui, porque eu lembro que eu fiz essa pesquisa no passado. Mas eu conheço 2 nominais aqui, tá? Que eu tenho cadastro lá e sei mais ou menos como funciona, que é a Exceed e a CapTable. Inclusive na CapTable eu já fiz até um aportezinho em uma startup lá. E são essas 2 que eu conheço. Só que o formato delas é um pouco diferente. Eu vou tentar explicar assim, ó. Quando você entra como sócio via crowdfunding, no geral, eu acho que via de regra, né? Eu desconheço qualquer caso que seja diferente disso. Via de regra, você é um sócio minoritário. Então, eles abrem um capital lá para você investir um pouco e ter um equity, uma parte naquela empresa. E geralmente condicionado a 5%, 10%, uma coisa mais baixa, assim, né? E tanto a Exceed quanto a CapTable. Enquanto essas aqui do que eu estava falando nesse episódio, a Bits for Digits, a Microns e Acquire.com, geralmente são empresas que estão sendo vendidas porque o dono quer fazer o exit, né? Que é ele sair e dar o controle total para quem está comprando. Então, normalmente a pessoa está vendendo ou tudo ou uma porcentagem bem grande ali, tá? No Acquire.com eu cadastrei a minha empresa lá e não vi em nenhum momento algum campo lá para eu cadastrar quantos porcentagem eu estava vendendo a minha empresa. No Bits for Digits esse campo já existia lá, então se eu quisesse vender 20% da minha empresa, então eu ia colocar lá 20%, portanto.
Então dava para ser vendido um sócio minoritário também, né? Vender para um sócio minoritário. E aí, então, voltando aqui no Brasil, não achei nenhuma empresa que faça isso, né? Desse jeito, desse mesmo modelo de negócio. E o que eu achei são essas outras aqui. A CapTable, Exceed, eu achei as outras 3 que eu tinha notado aqui, que chama SMU, Big Invest e Cria, né? São essas outras aqui que eu vou até dar uma pesquisada para ver se elas encaixam nesse mesmo negócio aqui dos que eu falei aqui nesse programa. E por hoje é isso. Eu agradeço a quem tenha me acompanhado até aqui. Esse programa é o número 22, se eu não me engano, tá? E o Spotify, eles dão uma métrica pra gente, né? Dizendo que a maioria, acho que 90% dos programas de podcasts, eles param abaixo do 20º episódio, né? Então, teoricamente, eu vou sobreviver porque eu passei do 20º episódio. Obviamente, isso é só uma brincadeira, não funciona assim. Pode ser que esse seja o último programa, mas não, tem bastante conteúdo que eu quero trazer aqui. E agradecer a todos os ouvintes aqui. E novamente eu vou deixar os meus contatos aqui de rede social para quem quiser me acompanhar, me adicionar. E se puder me adicionar lá no LinkedIn, me adiciona e fala assim: ouvi você no podcast. Vai ser legal a gente conversar e trocar uma ideia. É isso aí, até a próxima.